E aí, gente, boa tarde, beleza? Hoje vamos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito presente e muito importante para a vida do universitário brasileiro na parte de língua portuguesa, que é a parte da redação de vestibular, ou melhor, o gênero da dissertação de vestibular. Só que antes de entrar na dissertação de vestibular em si, eu preciso saber o que é uma dissertação. Na dissertação, eu tenho uma ideia filosófica, uma ideia para eu desenvolver, ou eu tenho um problema. Se você está pensando em prestar o Enem ele focaliza na questão do problema. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar argumentos, eu tenho que desenvolver esse problema, mostrar por que ele é importante e, é claro, como todo texto, eu tenho que dar considerações finais, ou seja, eu tenho que fechar o meu texto, porque senão o meu texto fica vago. Os alunos perguntam, poxa, Cadu, por que ter a redação no vestibular? Eu vou dar 3 motivos meio fáceis para vocês verificarem a importância. Primeiro, você é analisado do ponto de vista lógico. O que você entende sobre esses problemas sociais, sobre vários problemas que estão ligados ao nosso contexto como cidadão. Segundo, vocês vão ser cobrados futuramente como acadêmicos para desenvolver e problematizar situações. Então a redação é uma maneira de verificar se vocês estão aptos para isso. Já o terceiro ponto, é o mais importante, você sai do decoreba do vestibular. Então, é uma parte que ao mesmo tempo é mais desafiante, mas ao mesmo tempo ela permite ao aluno colocar a sua opinião. É o momento que vocês vão realmente poder se expressar na prova do vestibular. Podemos ir adiante, turma? Segura aí e vamos nessa. Primeira coisa que eu quero apresentar é o tema. O tema normalmente ele vem escrito, a não ser que você vá prestar a redação do Mackenzie, que normalmente não te dá a frase tema. Nas outras provas você tem a frase tema colocada. Eu vou pegar aqui só um exemplo para explicar para vocês, desculpa. Corrupção no Congresso Nacional, reflexo da sociedade brasileira. Essa aqui era a pergunta que era feita na redação da Unesp de 2014. Então, eu tenho o tema apresentado. O próprio vestibular ele já elabora o tema. Só que você vai pegar esse tema e vai criar a sua tese. O que é a tese? É o seu ponto de vista. Todo tema ele tem várias possibilidades de encaminhamento. Ou seja, várias possibilidades de escrever a redação. Senão, todos os textos seriam iguais aos outros. E aí não teria graça alguma. Por isso, a importância de você ter bem delimitada a tese quando você for iniciar o seu texto. Pegando aquele tema que eu coloquei, eu teria 2 possibilidades. Ou eu falo que a corrupção ela tem origens históricas na sociedade brasileira, eu poderia atribuir a questão ao jeitinho brasileiro, por exemplo, ou eu falo que a sociedade ela é moldada por exemplos, e como o Congresso Nacional é o maior exemplo, a sociedade acaba virando corrupta. Eu estou indo por caminhos diferentes. Então, mais importante que isso, a tese ela é o caminho que eu escolho para o meu texto. E isso é fundamental. Você tem que ter um caminho. Você não escreve do nada. Você escreve a partir de uma ideia já pré-concebida. Então não fique com aquela ideia, puxa, eu vou ter que precisar de inspiração. Não. Você vai precisar de trabalho, de reflexão. Beleza? Primeira coisa que é importante, apreensão do tema. Toda proposta de redação, ela vem com uma coletânea de textos, desculpem, e a frase tema. Porque a principal dificuldade do aluno em língua portuguesa no primeiro momento é ler e entender o tema. Então vocês já estão sendo avaliados com relação à leitura. Então é para ler com calma e de preferência escrever uma paráfrase. Cadu, o que é uma paráfrase? Alguns vão me perguntar, vocês vão se lembrar que é escrever aquela ideia com outras palavras. Escrevam com as suas palavras o que aquela frase tema está pedindo, o que os textos de apoio estão sugerindo. Se você é capaz de escrever com as suas próprias palavras, é porque você entendeu o que realmente aquilo está dizendo. Ok? Então, e você deve se fazer uma pergunta. Eu consegui fazer o leitor entender o que eu quero dizer? Então, quando eu for planejar o meu texto, que é o próximo passo aqui, eu preciso saber se eu consigo fazer com que a pessoa que vai ler entenda a minha ideia. Dicas do Cadu. Se você estava angustiado, precisando de uma salvação na vida, estou aqui para te ajudar. Primeira coisa, por que esse tema foi escolhido?
O cara não escolheu o tema porque ele encheu a cara, porque ele ficou maluco, porque ele tá de DR com a namorada, com o namorado, com a esposa, com o esposo, com a amizade colorida, com o crush e por aí vai. Ele escolheu um tema por algum motivo. O tema tem importância social. Aqui eu vou fazer uma pequena diferença. A FUVEST, ela filosofa um pouquinho mais. O Enem, ele tem questão social embutida. Um problema social. Por quê? Porque eles vão exigir que vocês criem uma solução. Então, foquem-se na questão social e, principalmente, essa é a hora de vocês se lembrarem com muito carinho de algumas disciplinas, tá certo? Perdão aqui. Como história, geografia, sociologia, filosofia, em alguns momentos, biologia, sobretudo quando eu for trabalhar em ciência, quando eu for trabalhar com meio ambiente. Então, para você ter uma boa, vamos dizer assim, elaboração argumentativa, essas disciplinas elas serão imprescindíveis. Beleza, turma? Então, esse primeiro momento, a gente vai parar por aqui. É um vídeo só introdutório para apresentar para vocês a ideia da dissertação. Voltamos mais tarde com mais. Beijo na alma, até a próxima.